Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians, que a janela de transferência do Timão pegou fogo. E essa história do Malcom vir pro Corinthians, será que é verdade? Não é verdade? Tem muita coisa no vídeo de hoje aqui sobre a vinda do Malcom e sobre os reforços que o Timão busca aí no mercado de transferência para fortalecer o elenco. Na sua opinião, o Malcom fardaria nesse elenco? Iria muito bem no ataque? Seria um substituto pro Yuri Alberto? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Tá bem legal o vídeo, pessoal, então curta aqui, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Diretamente do CT, Dr. Joaquim Grava, mais um capítulo do mercado de transferências do Corinthians vem ganhando a atenção da fiel torcida. Um nome que mexe com a memória e o coração da fiel voltou a ser pauta nos bastidores. Malcom, atacante revelado pelo Terrão e que passou por clubes importantes da Europa antes de seguir para o futebol da Arábia Saudita. Malcom, hoje com 29 anos, atua pelo Al Hilal da Saudi Pro League, onde contratos altos e a competitividade da liga atraem jogadores de destaque internacional. O contrato dele com o clube saudita vai até junho de 2027, o que representa um grande obstáculo para qualquer negociação imediata. Nos últimos dias, aumentaram os rumores de que Malcom poderia deixar a Arábia Saudita, inclusive devido a um contexto de tensões e conflitos no Oriente Médio, que o fizeram deixar o país recentemente, segundo apurações de jornalistas esportivos. Neste cenário sensível, o nome do jogador voltou a ser ligado ao Corinthians como uma possível prioridade em um eventual retorno ao Brasil. Mas apesar da expectativa criada nas redes e no mercado da bola, fontes oficiais dentro do Corinthians foram claras. Não há negociação formal aberta para trazer Malcom de volta neste momento. A diretoria do Timão afirmou que ainda não houve proposta oficial, contato ou tratativa concreta com o Al Hilal ou com os representantes do jogador. Historicamente, o interesse no retorno não é algo novo. Em janelas passadas, o próprio técnico Dorival Júnior chegou a mencionar que o Corinthians tentou a contratação de Malcom, mas ressaltou que a situação financeira e os limites do clube naquele momento tornavam o negócio difícil de ser realizado. O desejo de Malcom de um dia encerrar a carreira no Corinthians já foi público em algumas declarações em redes sociais no passado, o que alimenta ainda mais a expectativa da torcida por um possível retorno. Mas a realidade do mercado é pragmática. Além do contrato longo com o Al Hilal, o clube saudita estaria inclusive pensando em renovar o vínculo com o jogador, tornando ainda mais distante a chance de saída nesta janela. Ainda assim, internamente no Parque São Jorge, o nome não é tratado como algo descartado. Existe a percepção de que, se surgisse uma janela futura, especialmente em momentos de transferência ou rescisões, Malcom poderia olhar com carinho para um retorno ao futebol brasileiro, e em especial ao Corinthians, onde iniciou sua carreira e viveu grandes momentos. A situação geopolítica também entra no contexto. A saída dele da Arábia Saudita recente foi atribuída por alguns jornalistas ao atual cenário de conflitos na região envolvendo potências estrangeiras, o que acabou gerando especulações sobre uma busca por um destino mais estável. Isso não é garantia nem negociação, mas abriu espaço para que clubes brasileiros, entre eles o Timão, sejam lembrados como opções futuras. Mas a especulação mexe com a memória da fiel, que não esqueceu os feitos do atleta no clube. E fica a pergunta para o torcedor: se surgisse uma oportunidade real, você acha que o Corinthians deveria investir na volta de Malcom? O craque revelado no Terrão, com passagem de destaque pelo futebol europeu e experiência internacional, poderia ser o reforço que o Timão tanto sonha para elevar o nível ofensivo da equipe? Só o tempo e os próximos capítulos do mercado da bola dirão se esse desejo pode se concretizar. Diretamente do CT, Dr. Joaquim Grava, essa foi mais uma atualização do mercado de transferências do Corinthians. Tem alguma chance da vinda do Malcom? Falaram muito no Twitter. Coringá a questão foi levantada ontem por um cara que eu gosto muito, tá? Que é o Careca Batalha, que é um influenciador de Corinthians e tal. Márcio Careca? Não é o Márcio Careca. É Careca também, ele parece o Zupac, se você for olhar. O Careca, o Careca Batalha, gente finíssima, pô, baita cara legal. É bom. Fiel, não é? Análises Fiel. É bom. Análises Fiel. E é um cara que sempre dá notícia de Corinthians, tá nos bastidores do Corinthians, é um cara identificado com o clube, voz da torcida, aquela coisa toda. E ele ontem
trouxe a informação de que o Corinthians tentava, de maneira emergencial, no fechamento da janela, assim como o Santos trouxe o Veríssimo, uma bomba de mercado, um atacante bomba e tal. E muita gente, obviamente, foi atrás para apurar e tal. Eu também falei com algumas fontes do Corinthians que falaram, olha, é impossível, não dá e tal, nem que a gente quisesse, não dá tempo, não tem grana, enfim, aquela coisa toda. Eu falei, ó, posso ficar tranquilo? Pode. E aí depois o próprio o pessoal repercutindo no Twitter e tal, acabou falando, né, ele acabou dizendo que era o nome que ele tinha apurado, que ele tinha informação que era do Malcom, que seria uma volta do Malcom ao Corinthians, não no sentido de fechamento de janela, pela proximidade do dia 3 ali fechar, mas uma janela especial pelos conflitos que estão acontecendo no mundo árabe. Então, aí eu passo a bola para o Bruno, porque o Bruno tem informação disso. Ainda sobre o Malcom, ainda antes de começar essa mais uma, né, triste guerra ali, Estados Unidos, Israel contra o Irã, enfim, guerra no Oriente Médio, o Malcom já estava num processo de renovação contratual com o Al Hilal. Mas evidentemente que quando começa a guerra, o Malcom se vê preocupado, a família do Malcom se vê preocupada, e a informação que eu tenho, enfim, como o Hernan trouxe, o nome ficou repercutindo muito nas redes sociais, eu fui tentar entender qual seria ou qual será o próximo passo do Malcom. O que aconteceu foi o Malcom procurar os seus representantes preocupados com a situação e pedindo um aconselhamento jurídico. Olha, permaneço na Arábia Saudita, espero isso ficar mais calmo, ou já pego um voo e corro para o Brasil para ficar protegido? E o conselho jurídico foi, permaneça, fica por aí, até porque a liga na Arábia Saudita continua. Tivesse a liga sido interrompida, talvez o aconselhamento jurídico fosse, vai para o Brasil, se protege, vai para outro lugar. Só que a liga continua, diferentemente da liga do Catar, eu já explico isso daqui a pouquinho, mas sobre o Malcom é isso. Ele, preocupado com a situação, procurou informações, aconselhamentos e o conselho foi, permaneça. E ele continua na Arábia Saudita, então não tem nada hoje que leve o Malcom a rescindir contrato ou a voltar ao Brasil definitivamente para poder voltar a jogar, porque ele tem contrato vigente, a Liga Saudita continua, e apesar ali de já ter acontecido uma ou outra explosão na Arábia Saudita, no Oriente Médio, a Arábia Saudita talvez seja o país que menos está participando dessa confusão toda. É Israel, é Irã, enfim, é o Kuwait, são outros países. A Arábia Saudita está, apesar do certo susto, está mais controlada a situação. Tanto é que o Cristiano Ronaldo continua lá, está lesionado, está tratando. O Cristiano poderia, por exemplo, pegar o próprio avião e ir para Portugal, para algum outro lugar. O Cristiano Ronaldo continua. O que aconteceu essa semana, e até repercutiu muito, foi o avião particular do Cristiano Ronaldo ter saído de Riad e viajado e voado para Madrid. E muita gente perguntou, pô, será que o Cristiano tá indo embora? Saiu por conta dessa guerra que tá rolando no Oriente Médio? Mas não, foi somente o avião, para proteger o avião. Até porque aeroportos quase sempre são os alvos principais nesses momentos de guerra. Então o Cristiano Ronaldo continua em Riad no Al Nassr e o Malcom continua em Riad no Al Hilal. Não tem nada de negociação com o Corinthians, tampouco hoje, concretamente hoje, não tem qualquer possibilidade de uma rescisão de contrato, porque a situação é bem diferente em relação àquilo que aconteceu anos atrás na Ucrânia, quando começou a guerra Ucrânia e Rússia, e aí a FIFA permitiu que os jogadores rescindissem e ficassem livres no mercado. No caso da Arábia Saudita, isso hoje nem sequer é cogitado. Outra aqui, ó, desculpa. Pode falar. O Marcos Barreto, ó, martelo batido sobre o preço do André, 22 milhões de euros. Podemos falar disso também. Temos muitas informações sobre o Neto no Corinthians. É uma questão muito inicial, assim. Tem um interesse do Timão, tem conversas iniciais em andamento, e o Corinthians quer contratar um goleiro para ser um reserva para o Hugo Souza. Reserva ou substituto? Eu quase falei substituto. Reserva. Por quê? O Hugo é titular absoluto, incontestável, mas o Corinthians negociou o Matheus Donelli, né? Lá com o time árabe. E aí tem o Felipe Longo e o Cauê, que são as duas opções imediatas caso o Hugo Souza esteja lesionado. O Corinthians chegou a negociar com o João Ricardo,
goleiro do Fortaleza. É bom goleiro. Mas aí eu e o André Hernan e a Rafaela do Digital aqui da ESPN trouxemos que o João Ricardo foi reprovado nos exames médicos. Ele passou por uma cirurgia no ombro em outubro e aí tinha um acordo já com o Corinthians para que ele fizesse exames médicos agora em março. E aí ele veio para São Paulo, passou por exames, mas foi reprovado, né, Hernan? E aí trouxe até um bastidor no sentido que o Fortaleza discordou, né, desses exames, né, Hernan? Como é que foi isso aí? Não, o Fortaleza, ele contesta a questão do jogador ser um risco, uma contratação de risco, né? Vamos lá, o Fluminense, eu tô apurando o negócio de Fluminense aqui, veio o Fluminense na cabeça. Vamos voltar aqui, ó. Corinthians. Vamos voltar aqui. A questão é a seguinte, o Fortaleza contesta o fato do João Ricardo ser um atleta de risco para a contratação, como o Corinthians ouviu especialistas de ombro pós-cirurgia e por isso decidiu não contratar. Falei com uma pessoa do Fortaleza que me disse, já faz 2 semanas que o João Ricardo está treinando com bola normalmente lá no CT e tudo mais. Ah, mas não está sendo relacionado, aí é uma decisão do Carpini, né? Os exames feitos lá, e aí essa fonte que entrou em contato comigo do Fortaleza, disse que tem exames feitos lá em Fortaleza que mostram que o João Ricardo está apto para treinar e tanto que está treinando há 2 semanas. Então, assim, o Fortaleza entende que o Corinthians desistiu da negociação por algum motivo. Por algum motivo, que já estava tudo certo. Que não seria, talvez, os exames médicos. Não o ombro. E aí o Fortaleza, o Corinthians, por outro lado, e é importante, obviamente, a gente sempre ouvir todos os lados. Do lado do Corinthians, vou até detalhar, o João Ricardo fez exames no Albert Einstein, esses exames saíram os resultados, foram repassados para 2 especialistas de ombro, e os 2 especialistas de ombro decretaram que seria uma contratação de risco. E aí o Corinthians pula fora. Seguro. O que eu ouvi de uma fonte do Corinthians foi, mas o Fortaleza quer que o negócio saia porque o salário do João Ricardo é muito alto. Hoje o time vive uma realidade de Série B e ele é o terceiro reserva. Entendi. Então, por isso que eles estão contestando, mas o Corinthians está blindado e se respalda numa avaliação médica de 2 especialistas diferentes. Então virou o cabo de guerra. Cada um puxa o seu lado. O Corinthians não se sente seguro. Ele ouviu 2 especialistas. Os 2 falaram que tem um risco alto e o Corinthians falou, eu não vou então. Cada um puxa para um lado. E aí entra a questão do Neto, né? Que a gente trouxe informação. Que não tá bem no Botafogo. Não, ele tá Nem relacionado foi. Pro jogo de ontem. Exato. Ele é um cara que veio falhando nos últimos jogos, tá muito contestado por lá e o Botafogo queria negociar um dos seus 3 goleiros. Neto, Léo Link ou Raul, que é o terceiro goleiro atualmente. O Raul, E aí o Botafogo ele quer contratar um goleiro. O Botafogo tá em busca de um goleiro no mercado. Tinha conversado com o Matheus Magalhães. Tinha ido atrás do Andrew. Não conseguiu. O Matheus Magalhães lá do Estrela Vermelha. Isso. Não conseguiu. E ainda agora está em busca de um goleiro que esteja no mercado nacional, né? Já que a janela de transferências no Brasil, interna, fica aberta até o dia 27 de março. Por causa dos estaduais. Exatamente. É uma janela especial dos estaduais. Do mercado interno. Só para explicar, para mercado, por exemplo, o Lucas Veríssimo ontem, anunciado pelo Santos, a gente trouxe todo o storytelling dessa negociação. Foi. Se não desse tempo de inscrever o jogador, hoje ele não poderia ser anunciado, porque fechou a janela, dia 3. Né? Hoje é 4. Hoje é 4. Fechou ontem. E aí, só que dentro do Brasil, dentro do futebol brasileiro, para os times que disputaram o estadual e estão disputando o estadual, que acaba nesse final de semana, na grande maioria aí no Brasil, você tem até o prazo de 27 para poder fechar. E aí não tem mais nada. Aí depois você não vai poder inscrever nem jogador na CBF, não vai poder fazer mais nada. Aí acabou mesmo. E aí do Neto, só explicando um pouquinho mais, seria por empréstimo até o final da temporada. Então as conversas estão no estágio inicial por ali. Eu vi muito torcedor do Corinthians nas redes sociais reclamando dessa negociação, até por conta da fase que vive o Neto, mas seria um goleiro reserva. Então, não sei, dificilmente ele vai atuar, só se o Hugo Souza estiver lesionado, né? Ou se for negociado, né? Ou se for negociado, que tem a possibilidade. Mas o que está acontecendo no Catar? Bruno?
Bora lá então, fala do Qatar que é mais importante. Eu não entendi. A gente falou do Malcom, né? Arábia Saudita, o campeonato na Arábia Saudita continua, não parou. Na Liga do Qatar tá parada hoje. Tanto é que ontem, quando surge esse diz-que-me-diz do Malcom e tal, muita gente também colocou em equação o Roger Guedes, o Claudinho, o Firmino, enfim, brasileiros que jogam na Arábia Saudita, no Qatar. Conversei hoje mais cedo com a empresa de comunicação, com a agência de comunicação que gere a Liga do Qatar para pedir uma nova atualização da situação. Para já a informação continua parada a Liga, não há uma previsão exata, mas a Liga do Qatar já trabalha para que ela retome o quanto antes. Então também para já hoje, concretamente hoje, também não corre o risco de eventualmente um Roger Guedes, o Firmino, o Claudinho, enfim, brasileiros que jogam no Qatar, acionarem a FIFA pedindo uma rescisão de contrato por conta da guerra. Então, clubes brasileiros, não criem grandes expectativas, porque muito em breve, ao que tudo indica, volta a Liga do Qatar e esses brasileiros voltam a jogar, ficando então indisponíveis para o mercado, para o futebol brasileiro. E sobre o André? Senhores, quais eram as notícias do André e qual era a outra do Corinthians? Do Júnior Santos até indo pro Botafogo, né? É que assim, começou um movimento aí da rede social que o Júnior Santos poderia ser trocado pelo Pedro Raul e tal, mas o Júnior Santos é de Botafogo, né? Na segunda-feira a gente trouxe que existiria mais uma reunião, desta vez com o Osmar Stabile tomando conta de tudo. Aliás, uma informação que o Hernan partilhou com a gente no grupo e nós trouxemos ontem na ESPN em forma de texto, que o Marcelo Paes ficou um pouco mais de lado nessa negociação e o Osmar Stabile puxou para ele a responsabilidade de colocar ou não para frente essa negociação do André com o Milan. Já havia rejeitado, ele não quis aceitar a proposta de 15 de euros mais 2, 17 milhões de euros globais, porque não assinou. Isso criou ali um mal-estar, uma revolta do lado do jogador, não do jogador, né, mas dos representantes do jogador e do Milan. Até então aquela questão de poder talvez entrar na FIFA, acionar a FIFA para conseguir desbloquear a negociação. Nessa reunião, o Osmar Stabile definiu um novo valor de mercado pela parte do Corinthians, tá? Que são os 70%, porque o André eventualmente poderia continuar abrindo mão dos 30% que tem direito dos direitos econômicos. Então, basicamente, o Corinthians hoje avalia os seus 70% em 22 milhões de euros, dá mais ou menos aí 133 milhões de reais na cotação atual. As conversas continuam, a proposta anterior foi recusada oficialmente, agora todos os cenários estão em cima da mesa, e são 3 cenários os mais óbvios. Ou o Milan aceita os 22 milhões de euros que o Corinthians pede por 70% e o negócio fica desbloqueado a partir de junho, pós-Copa do Mundo, ou o Milan pula fora do negócio, ignora de vez o André e vai buscar outro jogador, ou aquela terceira via, a terceira opção, que não está 100% descartada, é só uma informação nossa, de acordo com aquilo que o Milan pensa, é o Milan ainda assim levar adiante a questão de acionar a FIFA por conta da proposta vinculante que muita gente do Corinthians aceitou, menos o presidente. Troca de minutas, troca de documentações, o sim do jogador, o alinhamento em 17 milhões de euros. Então o Milan também cogita ainda essa possibilidade, mas são 3 cenários em cima da mesa. A ideia é que todas as situações sejam resolvidas de forma mais amigável possível. Então, proposta anterior recusada, conversas continuam, valor definido hoje, 22 milhões de euros, e o Corinthians aguarda um feedback do lado do Milan nos próximos dias. Quando a gente fala aqui, tem a possibilidade ou a chance, estuda aí para a FIFA, não é a gente que está aqui falando e da boca para fora, ou torcendo, ou a gente está sendo clubista. Não. É importante a gente falar que, assim, na apuração, existem esses 3 cenários e o cenário da FIFA é um cenário que o Milan vê como possibilidade, mas ainda não tomou uma decisão sobre isso, mas vê como possibilidade porque teve todo aquele ok, as assinaturas. Mas um monte de gente... Porque o que surgiu de especialista em direito esportivo e principalmente em FIFA, depois desse caso do André, no Twitter e tal,
mas se o presidente não assinou, não vale de nada. Ok, para você pode valer essa verdade, e aliás, fique com essa verdade. Mas o Milan, que é uma entidade, né, que é um clube de futebol que tem um corpo jurídico, se a partir do momento que o corpo jurídico do Milan enxerga que existe uma chance de ir à FIFA e faz um estudo de uma possibilidade, a gente está trazendo só a informação. Bora lá, Fiel, tá aí as notícias do Malcom, da janela de transferência do Corinthians. Desculpa para quem acompanha o canal aqui, eu já peço desculpa pelo atraso do vídeo, né? Hoje eu tive um problema familiar aqui, a perda de um ente querido, foi bem difícil. Por isso que o vídeo saiu muito atrasado, mas mesmo assim eu falei, cara, vou lá gravar o vídeo, esparecer um pouco a cabeça, falar do Corinthians, e isso de uma certa forma vai ser bom. Então se você chegou até aqui, pode deixar um F aí, né? Deixa um F aí de força nos comentários, isso aí vai ajudar bastante, tá bom, pessoal? Vamos lá, falando do vídeo aqui agora, né? Vida seguindo. A janela de transferência do Corinthians fechou, né? Aqui do futebol brasileiro, perdão, não do Corinthians, de todos os clubes a janela fechou ontem, dia 3. Então hoje o Corinthians pode receber apenas jogadores que estão livres no mercado e jogadores entre equipes brasileiras, que eu acho que vai de 4 a 27 de março, pode haver transferência aqui dentro. Eu acho que se eu não estiver errado, acho que é alguma coisa assim. Então, envolvendo o Malcom, né? A não ser que ele consiga uma liberação para ficar livre, eu não sei como isso ficaria, né? Se ele vem para cá, né? Por conta de acionar alguma cláusula, assim como foi na época da Ucrânia. Lembra que o Malcom, né? O Pedrinho, quem mais veio? O Malcom, perdão, como é que é o nome do nosso meio campo lá, o que foi pro Atlético agora? Esqueci o nome dele. Nossa, peraí, é o Maicon, né? Então teve mais uma galera que veio, né, acionando essa cláusula, então eu não sei, vamos ficar de olho, mas eu pergunto pra você, né, o Malcom seria uma boa no Corinthians? Lembrando que ele já tá com 29 anos, é uma idade boa ainda, né, e ele é um jogador identificado com o clube, né, então ele é um cara que já fala, eu quero ir pro Corinthians, mas tem que fazer um pouquinho de esforço, né, Malcom? Vale ressaltar, nada a ver com a carreira dele, cada um faz a escolha que quer, o Malcom sempre visou grana, né, na carreira dele e tal, as transferências que ele fez foi mais transferências de grana, não visou muito a carreira futebolística em si, né, jogou em grandes clubes e tal, mas sempre visou grana. E tá lá hoje jogando na Arábia, ganhando um caminhão de dinheiro, a não ser que esteja muito infeliz pra vir pra cá. Sim, mano, fardaria muito bem no Corinthians, acho que o Corinthians precisa de um jogador desse nível, né? Se ele vir jogando tudo que sabe, seria muito bom aí pra ajudar, né, o Corinthians. Mas é isso, pessoal, saindo mais informações da janela de transferência, eu trago pra vocês aqui com exclusividade. Vou responder os comentários agora do vídeo anterior, que eu não respondi, acabei não respondendo, eu prometi que ia responder, então vamos lá, tá certo, pessoal? Se você chegou até aqui, quiser e puder se inscrever aqui no canal Bora Lá Fiel, vai ser um grande prazer, vamos seguir juntos aí, eu trago notícias do Corinthians pra te deixar informado aqui nesse canal, né, e assim aqui a gente tem um compromisso com a verdade, traz só notícias verídicas, né, respeita muito o seu tempo, então é isso, pessoal, prazerzaço ter vocês aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vai Corinthians!